1 Timóteo capítulo 2, adoração e intercessão. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Nota de rodapé 1. Paulo exorta a todo cristão que leve ao Senhor, por meio de orações e súplicas, todas as suas petições com ações de graças, no original grego, eucaristias. Filipenses capítulo 4, versículo 16. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Nota de rodapé 2. Os cristãos são incentivados a orar por todas as autoridades, quer sejam boas ou más. O diabólico imperador Nero exercia seus plenos poderes na época em que Paulo escreveu essa carta, 54 a 68 d.C. O apóstolo usa a palavra piedade exclusivamente em suas cartas pastorais, a fim de recomendar que os crentes, especialmente os líderes espirituais, sejam profundamente reverentes a Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, versículo 8, 1 Timóteo 6, versículo 3, versículo 5, versículo 6, versículo 11, 2 Timóteo 3, 5, Tito 1, 1. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nota de rodapé 3. Deus alimenta o sentimento de que sua infinita graça encontre morada em todos os corações humanos. Por isso a expressão grega usada por Paulo aqui, telo, que tem a conotação de desejo sentimental, e não boulomai, que seria deliberação ou determinação. Embora o Senhor aspire pela salvação de todos, sua onisciência o faz saber que nem todas as pessoas se aproximarão da graça em Cristo como filhos eleitos. 1 Pedro 1:2, Romanos 8:29. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Nota de rodapé 4. A expressão grega lutron, que significa preço pago para libertar, resgate, aparece em Mateus 20, versículo 28 e Marcos 10, 45, e refere-se ao testemunho apostólico de que Cristo se entregou a si mesmo para pagar toda a fiança exigida para a nossa liberdade. Gálatas 4, do versículo 4 ao 5. Afirmo-vos a verdade, e não minto ao declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Nota de rodapé 5. Paulo assevera que foi convocado por Deus para anunciar o evangelho da salvação ao mundo e testificar que, por meio da morte e ressurreição de Cristo, o Senhor construiu uma ponte única e exclusiva, capaz de superar o abismo existente entre Deus e a humanidade por conta da queda, Gênesis capítulo 3. Recomendação aos homens. Portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Nota de rodapé 6. Paulo usa a expressão original grega boulomai, determinar, para enfatizar, que grego maravilhoso, para enfatizar seu pedido solene, algo como um decreto real. O termo grego usado para homens neste versículo não se refere à humanidade como um todo, mas especificamente ao gênero masculino adulto, apesar de ser evidente que as mulheres também oravam em público, 1 Coríntios 11, 5. Recomendações às mulheres. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras, mas se vistam de boas obras, como convém às mulheres que professam servir ao Senhor. Nota de rodapé 7. Os apóstolos usavam a expressão original grega catástole,
que grego maravilhoso, que significa traje para referir-se ao comportamento geral do cristão e não apenas a um estilo único de se vestir. Paulo e Pedro, por exemplo, recomendam às mulheres especialmente que usem a moda e não sejam usadas por ela, pois a maneira como nos vestimos revela muito sobre o que pensamos de nós mesmos e como gostaríamos de ser tratados. Portanto, as mulheres cristãs devem, de certa forma, criar a própria moda, testemunhando seu bom senso cristão. No original grego, cosmios, decência. Paulo as exorta a uma atitude marcadamente feminina, de bom gosto, sensibilidade, simplicidade, em contraste com o conceito de moda propagado pelo sistema mundial e que sempre envolve luxo, exibicionismo, sensualidade apelativa e falsidade. 1 Pedro 3, versículo 3 ao versículo 4. Mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que professam servir ao Senhor. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a reverência. E não permita que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem, esteja, portanto, em silêncio. Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Nota de rodapé 8. Paulo refere-se à vontade ideal do Senhor. Gênesis 2, capítulo 2 e capítulo 3. O desejo de Deus é que não houvesse outro governante, reis, chefes de Estado, sobre os homens além dele próprio, teocracia. Também não é a vontade de Deus que haja divórcios entre homens e mulheres que um dia juraram amor e fidelidade até a morte. Também não é a vontade de Deus que haja divórcios entre homens e mulheres que um dia juraram amor e fidelidade até a morte. Juízes 25, capítulo 21, versículo 25. 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 9. Mateus, capítulo 5, do versículo 31 ao versículo 32. Mateus, capítulo 19, do versículo 3 até o versículo 9. Da mesma forma, originalmente a mulher foi criada para ser a melhor amiga e companheira do homem, que por sua vez deve amar e respeitar sua esposa todos os dias de sua vida. Contudo, à medida que nos aproximamos da volta de Cristo, o homem se afasta do plano ideal do Senhor e as sociedades passam a exercer mais pressão para que as escrituras sagradas se encaixem às suas normas e procedimentos seculares, do que para que o ser humano compreenda e se submeta à vontade de Deus. As mulheres foram criadas para respeitar, ajudar, cooperar com seus maridos. Os homens para amar suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Efésios 5, 25. As mulheres de Éfeso, por influência do pensamento pagão que permeava a cultura helênica daqueles dias, tornaram-se pessoas autoritárias e tiranas. A sociedade grega viva, em termos práticos, sob um sistema matriarcal. As mulheres mandavam na família e ditavam o que seus maridos deviam ou não fazer. Contudo, a mulher será restaurada dando à luz filhos, desde que permaneça na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Nota de rodapé 9. Paulo enfatiza a piedade da mulher que se entregou plenamente ao amor e à autoridade do Espírito Santo em Cristo, e que, portanto, se realiza na missão prioritária de ser esposa, mãe e administradora do lar. O apóstolo ainda faz um paralelo com a preciosa salvação espiritual que veio do nascimento mais importante de todos, a encarnação de Deus em Jesus Cristo. Contudo, a mulher será restaurada, dando à luz filhos, desde que permaneça na fé, no amor e na santidade com bom senso. Feito lipas para todo mundo, só lhe deu glória.
Em tudo dai graça, se Deus quiser, amanhã, capítulo 3 de 1 Timóteo. Tenha todos um ótimo dia. Amém. Amém.